Abra comigo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 15, versos 21 ao verso de número 28. Mateus 15, verso de número 21 ao verso de número 28. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Vamos lá, diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E eles respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Oremos ao Senhor. Eterno Deus e amado Pai, nesse instante irei ministrar a tua santa e poderosa palavra. Importa que eu diminua e o Senhor cresça. Importa que nesse instante o seu Santo Espírito venha trazer à memória tudo aquilo que deve ser pronunciado e anunciado nessa noite. Existem pessoas carentes como eu da tua palavra, Senhor. Nós precisamos ser alimentados. Não seremos alimentados, meu Pai, com palavras que não procedem do teu trono. Se eu falar de mim mesmo, nada vai acontecer. Mas se eu falar mediante seu Santo Espírito, algo maravilhoso vai acontecer nessa noite. Transformações de vidas, meu Pai querido, providência divina e milagres vai acontecer. Que ocorra na nossa mente essa metanoia que tem que haver todas as vezes que ouvimos a tua palavra, essa mudança de mente, reconhecer os nossos erros e prosseguir. Fale conosco, meu Pai, é que nós te pedimos e lhe agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glorificando ao Senhor, podeis assentar. O tema da mensagem dessa noite é Surpreendendo Jesus. Mateus 15, 21 a 28, nós acabamos de ler uma passagem bíblica conhecida de todos aqueles que já seguem a Jesus durante algum tempo. Mas é importante contar o contexto dessa passagem bíblica. Jesus Cristo, ele na sua época, ele foi mais que um revolucionário. Jesus Cristo na sua época, ele bateu de frente com os religiosos. Bateu de frente com aqueles que supostamente eram de Deus. Existia a classe farisaica e os escribas, que era uma classe sacerdotal que conhecia muito o Pentateuco, conhecia muito a palavra de Deus. Só que eles proferiam algo com seus lábios, mas não cumpriam aquilo. Então Jesus Cristo, chegam até ele alguns fariseus e alguns escribas, e começam a falar, a indagar o Senhor: Mestre, me diz uma coisa, por que os seus discípulos não cumprem com as tradições? E é tradição judaica a oblação. O que é oblação? Todas as vezes que eles vão participar de algum ritual, eles têm que se lavar inteiro, lavar as suas mãos, é um simbolismo de purificação. E aí eles não tinham, os discípulos de Jesus não tinham esse hábito. E os escribas e fariseus chegaram assim: o mestre, os discípulos, por que não fazem isso? Eles estão negligenciando a lei. E aí Jesus ficou furioso e falou: olha, quem são vocês para falarem isso? A palavra fala que tem que obedecer pai e mãe, coisas que vocês não fazem. Então de que adianta lavar as mãos para purificar, sendo que aquilo que verdadeiramente precisa ser feito vocês não fazem? Vocês são hipócritas, são mentirosos. E é interessante, meus irmãos, que Jesus ele foi compassivo e teve uma compaixão muito grande dos pecadores, das prostitutas, dos mercenários, mas não teve tanta misericórdia para com os religiosos. Porque os religiosos conheciam a palavra, mas faziam totalmente errado e conduzia muitas pessoas ao erro também. Fato é que Jesus, desculpa a expressão, deu um esculacho nos camaradas e ele foi embora para Tiro e Sidom. No meio do caminho, uma mulher soube que Jesus estaria indo para a cidade dela. E no meio do caminho, ela foi atrás de Jesus.
E nós temos o texto, esse mesmo texto em Marcos 7:24, que diz que ela se insistiu muito até chegar a Jesus. Então ela começou a falar: Jesus Cristo, filho de Davi, socorre a minha filha que está endemoniada. Socorre, por favor, socorre a minha filha. Ela está passando um momento muito difícil, me ajuda. E diz que ela persistiu nisso, e Jesus, diz a palavra, que ele chegou até a casa e ele queria ficar sossegado na casa. Pode ser que ele estivesse cansado realmente. Só que a mulher descobriu onde era a casa e foi lá atrás do Senhor, atrás do Senhor Jesus Cristo na casa também. E os discípulos falaram: Senhor, mestre, por favor, atende essa mulher. Não dá mais. Essa mulher já faz algum tempo que está atrás da gente. O Senhor queria ficar em secreto, mas a cidade inteira está sabendo que o Senhor está aqui. E o Senhor se calou. E aquela mulher persistiu nisso. E Jesus Cristo falou: olha, não é justo eu vim para a casa de Israel, eu vim para os meus. E ela continuou insistindo ainda, e Jesus foi duro e falou: olha, não é justo eu tirar da mesa e dar aos cachorrinhos. É até pejorativo isso, né? Mas os gentios eram considerados como os cachorrinhos de estimação. Então não é um cachorro como se fosse um cão que tivesse. Não, chamou ela de um cachorrinho de estimação. E ela foi surpreendente. E daí que vem a mensagem, né? Que ela falou: Senhor, olha o que ela falou. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Que sabedoria, meu. Porque muitos de nós, nessa situação, ia sair falando um monte de Jesus, né? Ia ou não ia? Estou clamando, estou adorando, fui até a casa, me humilhei e ele me chama de cachorrinho. Fato é que depois dessa atitude dela, moveu o coração do Senhor, e a sua filha, ele deu a ordem no mundo espiritual, e quando ela chegou em casa, sua filha estava liberta. Amém? Esse é o contexto, e dentro desta passagem bíblica tem muitos ensinos para as nossas vidas. Quem quer receber esses ensinos aqui? Então vamos fazer uma mensagem textual. Então vou ler os versículos e nós vamos andando e aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Amém? Versos 21 e 22 diz assim: e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daqueles cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Veja bem, uma pessoa gentílica. O que é essa pessoa gentílica? É uma pessoa que não é judeu. Todos que não são judeus, nós somos gentios. Uma pessoa gentílica sabe na cidade que tem o Senhor Jesus. E todos declaram que ele é o Filho de Deus. Por isso que ela fala filho de Davi. Por que eles falavam que o Senhor Jesus era o filho de Davi? Porque o Messias viria da raiz de Davi. Então quando ela fala Jesus filho de Davi, ela já tem a concepção quem é Jesus. Então ela vai atrás de alguém que pode resolver os seus problemas. Já tentei de várias formas, não deu certo, mas agora vem a solução. E ela foi com todo o ímpeto, com toda a ousadia, para se chegar até Jesus. Ela não se preocupou com o que iam dizer dela. Quantos na cidade falou: essa mulher está doida? Onde já se viu fazendo esse escândalo no meio da cidade? Imagina os religiosos quando viram aquela mulher, falou: mas essa mulher, não, essa mulher nem judia é. Mas ela passou em cima de tudo isso para buscar Jesus. Será que nós somos desse jeito também? Será que nós temos sido ousados para se chegar até Jesus Cristo? Será que a gente chega até Jesus com tanta fé? Será que realmente a gente tem aprendido algo com essa mulher? Porque hoje eu vejo muitas pessoas sendo cristão espião,
Como o avô da Lili. Ô, seu Zé, vai para a igreja? Não, estou indo na igreja para ver o movimento. Pelo menos ele é sincero, né? Ele fala a verdade. E aí, fulano está indo na igreja? Não, sabe o que é? É que meu amigo convida de vez em quando, aí eu não tenho nada que fazer, eu vou. Mas por que você não se torna um cristão, um crente, servo de Deus? Ah, não, porque se eu for crente eu vou ter que deixar muitas coisas. Ah, não, pastor, se eu me tornar servo de Deus, eu vou ter que deixar de fazer aquilo que eu tanto gosto. Só fala isso àqueles que ainda não tiveram um encontro com o Senhor Jesus. Pois quando nós temos o encontro com o Senhor Jesus Cristo, participamos da graça do Senhor, da presença dEle, não tem nada no mundo melhor do que sentir a presença de Deus. E nós colocamos muitos obstáculos para se chegar até Jesus. Para vir na igreja tem que estar um clima muito bom. Nem muito frio, nem muito calor. Tem que ser no dia onde não tem um jogo preferido dele na televisão, nem aquele programa daquela mulher que tanto gosta. É um dia assim, hoje dá para ir. Aí vamos procurar Jesus. Está tudo muito bom, a situação está maravilhosa, vamos curtir a vida. Quando o calo aperta, precisa de Jesus. E não é errado uma pessoa que não conhece a Cristo, na hora da dificuldade, ter esse encontro com Jesus. Só que isso não pode ser uma constância na vida da pessoa. O calo aperta, irmãos, ora por mim. É o irmão 6 horas, né? 6 horas por mim. Ora pela minha dificuldade. Aí quando a situação resolve, foge. Não quer saber de ter compromisso com Deus. Essa mulher, ela teve uma atitude como poucos têm, de procurar a Jesus e não ficar preocupado o que iam dizer dela. Mas pastor, se eu servir a Jesus, o que os meus amigos vão falar de mim? Eu vou perder, eu tenho tantos amigos maravilhosos que eu considero muito bem. Eu quero lhe falar uma coisa, Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Aqueles que realmente forem seus amigos, vai respeitar vocês. Vai respeitar cada um de vocês. Porque aqueles que não respeitar e zombar, saia de perto, porque esses não são os seus amigos. Sabe o que acontece quando nós chegamos a Deus? Deus seleciona. Deus faz uma peneira. Deus substitui alguns amigos que eram falsos diante de você para colocar amigos sinceros diante da tua doce presença. Eu tenho amigos ainda que não professam a mesma fé que eu, que são meus amigos, mas me respeitam. Quando eu falo do Evangelho, as pessoas ouvem. E aqueles que não são mais parte do meu hall de amizade, que infelizmente nunca foram meus amigos. Para servir a Jesus, nós temos que ter Jesus como o nosso Senhor e Salvador. A gente não pode ter objeções para servir ao Senhor Jesus Cristo. E nem ter medo de ser crente. E aí, você é crente? É bom, e aí fica. Não é, mais ou menos. Não existe mais ou menos homem, nem mais ou menos mulher. Ou é homem ou é mulher. Não existe mais ou menos crente. Existe crente. Em Apocalipse, a palavra fala dos mornos na fé. O que é ser um morno na fé? É aquele que não toma atitude de servir ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Devemos entregar nossa vida a Jesus sem reservas. Verso 23. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Traduzindo para os dias de hoje: Jesus, fala alguma coisa para essa mulher que não para de falar, parece uma matraca velha. Manda ela embora. E Jesus se calou. Na caminhada com Cristo, às vezes Jesus se cala. E dura coisa é quando Jesus se cala. Camarada ora, jejua, vem na igreja 3 vezes por dia. Se tem que ir no monte orar, vai. Se é a igreja onde tem a profetisa, vai em tudo quanto é lugar. E Deus não fala com a pessoa. Há momentos na vida de um cristão que ele passa pela prova de fogo, ele passa pelo deserto.
onde parece que tudo acontece e o Senhor não vê. Eu já passei por este momento. É terrível. A casa está caindo, o mundo está caindo na sua cabeça. Você olha para o céu e fala: Senhor, o que está acontecendo? O Senhor não está ouvindo mais a minha oração. Quantos de nós que passamos por esses momentos não entendemos, e aí nós começamos a perguntar para Deus: Senhor, aonde eu estou errando? Aí nós começamos a vasculhar na nossa memória. Se a gente está magoado com alguém, se a gente pecou contra alguém, a gente fica vasculhando e nada encontramos e falamos: Senhor, por que de tudo isso? Eu passei uma fase da minha vida muito difícil. Empresinha falida, filho pequeno, já 5 meses de aluguel atrasado. A Lili, vindo aquela situação, falou assim: eu vou para casa da minha tia. E foi lá para Ribeirão Preto. Aí eu fiquei em casa, sozinho, duro, prestes a luz ser cortada. E naquele dia eu comecei, dobrei meu joelho na madrugada e comecei a orar ao Senhor. Falei: Senhor, por que tudo isso? Eu sou servo do Senhor. Eu tenho sido fiel a Ti. Não tenho negligenciado a Tua palavra. Tu bem sabes disso, mas por que de tudo isso? Aí eu fui dormir à noite. Na madrugada eu acordo, eu parecia que eu estava no inferno. Por quê? O Cavalieri vai se lembrar. Eu morava nos predinhos, lá na Avenida Conceição. Bem antigo. E no apartamento de baixo, era uma boca de fumo. E naquele dia eles resolveram fazer um pancadão. Eu acordei na madrugada com um pancadão, mas eu não conseguia abrir os olhos. Porque eu fiquei com conjuntivite e não conseguia abrir os olhos porque estava tudo cheio de remela. Falei: Senhor, o que está acontecendo? O que eu fiz contra você? Às vezes, Jesus se cala. Sabe por que Jesus se cala? Para a gente confiar nele acima de todas as coisas. Jesus se cala às vezes, meus irmãos, porque Ele quer tratar conosco e quer demonstrar que Ele é Deus mesmo no silêncio. Porque quando Ele está no silêncio, Ele está trabalhando ao nosso favor. Ele não se esqueceu de você. Ele não se esqueceu do que você tem passado e enfrentado. E há um tempo para o silêncio de Deus. Porque quando Ele levanta a sua voz e declara que está findado o silêncio dEle, o milagre acontece. Então tenha esse discernimento espiritual. Pare de ficar murmurando no meio do deserto. Pare de ficar murmurando quando Deus está em silêncio com a tua vida. Leia a palavra. E tome posse da palavra. Muitas vezes Deus se silencia, meus irmãos, porque nós somos mal acostumados. Nós queremos que Deus use o profeta. É isso que te digo, estou abrindo uma porta gigantesca. Nós ficamos mal acostumados porque nós queremos a papinha nos nossos lábios. E Deus se cala muitas vezes para a gente confiar na sua palavra. É ler a palavra e tomar posse dela. Nenhum mal chegará à minha tenda, praga alguma chegará. Nada vai acontecer com a minha família. Já é suficiente para eu crer no Senhor Jesus Cristo. A palavra fala que eu sou a menina dos olhos dele, então eu sou querido de Jesus. Já é suficiente quando eu tenho uma maturidade em fé. Então muitas vezes o Senhor Jesus se cala para a gente crescer. Porque tem irmãozinhos, meu irmão, que vai de manhã ouvir o profeta Joãozinho. À tarde a Mariazinha e à noite a irmã Joaquina. No mesmo dia, meu irmão. Só falta Jesus falar: meu filho, para, não aguento mais. Amém, meus queridos? Muitas vezes Jesus se cala. E é terrível. Versos 24 e 25. Quem está entendendo pode dar um glória a Deus. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Foi isso? 25. Então chegou ele e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Abra comigo em Mateus.
capítulo de número 22, do verso de número 1 ao verso de número 13. Para nós compreendermos o que o Senhor está falando aqui, é necessário a gente compreender essa parábola, a qual o Senhor falou na semana da sua crucificação. Mateus 22, do verso de número 1 ao verso de número 13. Diz assim: Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois encebados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois das saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como os bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe: Amigo, como entrastes aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos seus servos: Amarrai de pés e mãos e levai-os, lançai-os nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Daria para fazer uma ministração linda em torno dessa mensagem, mas eu só estou lendo para que nós compreendamos que a palavra, o evangelho, foi destinado inicialmente para os filhos da bodas, para os judeus. Só que eles não quiseram receber essa mensagem, e a partir do momento que eles rejeitaram essa mensagem foi propagada a nós, aos gentios. Você pode glorificar a Deus por isso? Nós não éramos dignos de participar das bodas do Cordeiro, da festa do Senhor Jesus Cristo, porque foi comissionado esse evangelho aos judeus, mas eles não o quiseram, e lá na frente eles vão receber. E aí o rei falou: Olha, ide então em todos os vilarejos, em todos os caminhos, pegai aleijados, pegai aqueles que estão enfermos, pegai aqueles que são a escória da sociedade, e tragam para a minha festa, pois eu recebo a todos. Eu aprendo com isso que o nosso Deus é um Deus de amor. O nosso Deus é um Deus que está de braços abertos para receber todos aqueles que queiram recebê-lo como Senhor e Salvador da vida dele. Por isso, nós devemos anunciar a todos a festa do Cordeiro. Devemos anunciar a todos que venham para essa grande festa, que venham para esse grande banquete, que venham, que aqui tem pão, tem alimento, tem graça, tem a presença de Deus, que venha para junto de nós. A graça do Senhor, ela é infinita, é o favor imerecido de Deus, e Deus está nos convidando para essa grande festa. Sabe quando acontecerá? Essa bodas é festa de casamento. Esse grande casamento acontecerá em breve, quando o Senhor Jesus Cristo vir no céu para buscar a tua igreja. Deus nos convidou para essa festa. Deus convidou você para essa festa. Deus tem convidado a sua família. Então chame-os, convide-os. Deus tem chamado os seus vizinhos, seus amigos. E a casa dele é muito grande, meu irmão. Sempre cabe mais um. Por isso nós não podemos fazer acepção de pessoas. Ah, Senhor, esse não tem mais jeito. Para o Senhor Jesus tem jeito. Convide. Quem convence não sou eu nem você, mas é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. A única coisa que eu e você nós devemos fazer é chamar nossos amigos para a festa. Vem para a casa do Senhor para você ouvir a palavra, que a tua vida vai mudar. Pode falar isso. Deus nos deu o ministério da reconciliação. Chega casais que estão a ponto de divórcio para vir para essa grande festa aqui, o casamento deles vão ser reconciliados. Traga! O Pai é bondoso. Amém, meus queridos?
Toma posse dessa palavra. Toma posse dessa palavra. Quarto subtema, versos 26 e 27 é lindo. E a mensagem de hoje, o tema principal é sobre esses dois versículos. Diz assim: ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Agora é algo surpreendente. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Qualquer um de nós, na situação daquela mulher, viraria as costas quando o Senhor chamou de cachorrinho e falaria um montão de Jesus. Mas Jesus fez aquilo proposital. E ela surpreendeu Jesus quando ela falou: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Revelação de Deus. Primeiro, o que eu aprendo com isso? Primeiro, que nós servimos um Deus pessoal. O que quer dizer isso? Deus trata individualmente com cada um, exclusivo com cada um. Deus não trata na coletividade. Estão todos amaldiçoados, estão todos abençoados. Não é desse jeito. Deus trata individualmente com cada um, como um Deus pessoal. Como um Deus que anela a comunhão com o teu filho, pessoalmente. É um Deus tão pessoal que faz do nosso corpo, do nosso coração, a sua casa e a sua morada. Imagine um Deus tão poderoso quanto esse. Um Deus maravilhoso que criou céus e terra, criou as galáxias, criou os mundos, criou a natureza, fez eu e você. É esse Deus que é pessoal, que é um Deus amigo, que é um Deus companheiro, que é um Deus zeloso. Às vezes eu vejo algumas ministrações que não tem nada de palavra de Deus e a pessoa fala: hoje todo mundo vai ser abençoado na vida financeira. Nem sempre é desse jeito. Hoje todo mundo vai ser curado. Não, Deus trata cada um com individualidade. Às vezes a enfermidade na vida da pessoa é uma bênção para a vida dela. É isso mesmo. Quantas pessoas que têm um encontro com Cristo quando uma doença é cometida na vidinha dela? Quantos? Então é errado falar: hoje todo mundo vai ser curado. Não. Deus, diga assim: Deus não trata na coletividade. Eu sirvo um Deus que me trata individualmente. Sabe o que quer dizer isso? Quando você dobra o joelho no seu quarto e busca a face de Deus, esse rei do universo chega até a tua casa, até o seu quarto, e lhe abraça e lhe responde. Que maravilha, meu irmão. Isso é incompreensível aos nossos olhos, à nossa mente. Um Deus tão grande que quer ter um contato pessoal conosco. Quer ser amigo pessoal da gente, o nosso amigão. Amém? Segundo, Jesus se surpreendeu com a resposta da mulher. Eu faço uma pergunta para todos nós: será que nós temos surpreendido Jesus? Será que nós temos realmente surpreendido Jesus? Mas, pastor Alcova, como eu posso surpreender Jesus? Vai alguns exemplos. Você é comissionado por Deus para visitar uma pessoa enferma. Você vai até lá, você faz a visita, ora pela pessoa. Só que além de você fazer isso, você deixa uma oferta para aquela pessoa comprar medicamentos. Você surpreendeu Jesus. Você não faz só aquilo que foi solicitado você fazer, mas você vai além disso. Você vai orar para uma pessoa que está frágil, opressiva, depressiva, angustiada. O que você vai fazer? Você vai só orar por essa pessoa? Não, você vai acompanhar essa pessoa.
Você vai pegar essa pessoa como alguém que você vai tratar como um filho ou como uma filha. E se comprometer a isso. Você vai surpreender Jesus quando você fizer isso. Sabe o que acontece conosco, meus irmãos? Que nós fazemos o básico e achamos que já está bom. E Jesus Cristo, ele é severo nisso quando ele fala: quando nós fizermos o que nós formos mandado, não passamos de servos inúteis. Muitas vezes, meus irmãos, a gente é comissionado pelo Espírito Santo de Deus para fazer algo e a gente não faz nem o básico. Quantas vezes Jesus tem falado para nós: ajude tal pessoa, ligue para tal pessoa está precisando de você, e a gente não vai atrás. Nós temos que surpreender Jesus. Às vezes a gente fica tão envolvido com os nossos problemas, nós ficamos envolvidos com o nosso eu, que nós queremos que Deus só nos abençoe, e se esquecemos daqueles que estão ao nosso redor. Nós se tornamos egoístas muitas vezes. Nós precisamos surpreender a Jesus. Nós precisamos fazer a diferença. Fui chamado por Deus. Eu não só vou congregar, como também vou anunciar esse evangelho para todos os meus familiares. Às vezes o crente é crente 007. Nem a família dele sabe que se converteu. A maior alegria que tem é ter conhecido o Senhor Jesus Cristo. E a gente tem que anunciar essas bodas do Cordeiro, essa grande festa, para todos. Nós vamos surpreender Jesus quando a gente anunciar esse evangelho para todo mundo. Aqueles que têm esse encontro com Jesus e querem surpreender ao Senhor Jesus Cristo, ele procura oportunidade para falar de Jesus. É no trabalho dele, é no dentista, é na escola, é na rua, é dentro do ônibus. Ele procura alguma situação para falar de Jesus. Surpreenda Jesus. E os músicos da casa do Pai, como podem surpreender Jesus? Se dedicando. Tirando algum tempo da sua semana para se dedicar àquele instrumento, ou se for voz, ou se dedicar à voz, para fazer com perfeição para o Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, eu quero ser como um fulano de tal, que canta maravilhosamente e tem a presença de Deus, mas você já perguntou quanto aquela pessoa se dedicou para chegar onde ela está hoje? Às vezes nós queremos fazer o melhor para Deus e falamos: Senhor, eu vou fazer o melhor, mas nós não dedicamos a nossa vida para tal coisa que Deus nos comissionou a fazer. Esses dias eu estava vendo uma entrevista com Oscar Smith, do basquete, né? Se aposentou, tem passado um momento difícil, um câncer, um tumor, o cérebro está um pouco melhor, e aí ele é apelidado de mão santa, né? E ele falou que ele fica muito nervoso quando falam que ele é mão santa. Falou assim: ó, todos falam que eu sou mão santa, mas ninguém via. Depois do treino eu ficava 1 hora, ou até mais, lançando da linha dos 3 a bola. Aí é fácil ser mão santa, mas eu me esforcei para isso. Meus queridos, todos aqueles que são chamados para servir ao Senhor têm que se dedicar a Deus. Deus não aceita sobras. Diga assim: Deus não aceita sobras. Para Deus tem que ser com excelência. Ou alguém quer bênção de sobra? Sim, bênção de sobra. Mas a sobra de bênção ninguém quer. Ah, Senhor, me manda qualquer carro aí que está tudo certo. Aí vem uma chimbica, vocês estão perdidos. Nós queremos sempre o melhor de Deus. Mas será que nós estamos fazendo o melhor para Deus? Será que nós estamos surpreendendo Deus naquilo que Ele tem comissionado a nós fazermos? É surpreender, meus irmãos. Eu tenho aprendido isso com Deus e ir além daquilo que foi comissionado eu fazer. E Deus tem me abençoado muito. Quem comissiona você fazer não é o pastor Alcova, mas é o Deus dos exércitos.
Então, quando você for incumbido de fazer algo para o reino de Deus, e às vezes não é nem um cargo eclesiástico aqui não, é algo que o Espírito Santo falou para você para fazer aí fora, faça com excelência. Se for para limpar a igreja, faça com excelência. Se for para evangelizar, então vamos fazer com excelência. Marcondes vai lembrar, quando nós tínhamos o grupo de evangelismo na Paz e Vida, e eu era líder naquele momento, a gente juntou bons irmãos. Fizemos a camisa do evangelismo e a gente tinha um quadro com as ruas, com o mapa da região. Com os mapas da região. E o que nós fazíamos? Nós íamos evangelizando a rua e anotando quais eram as ruas que nós passávamos. E quais as pessoas que pediam oração para a gente. Quando nós voltávamos, a gente marcava lá com alfinete todas as ruas que nós já tínhamos passado e as pessoas para nós orarmos. Ao final de algum tempo, eu não me recordo quanto tempo, estava cheio de alfinete, porque nós tínhamos evangelizado toda aquela área. Eu tenho certeza que muitas almas foram salvas para o reino de Deus. Nós poderíamos só pegar os panfletos e sair distribuindo. Mas a gente fez um planejamento antes, porque para Deus é com excelência. Não é de qualquer jeito, meu irmão. Pastor, essa casa de oração é uma casa... É própria? Não, não é sede própria. É alugado. Mas por que então um zelo todo especial em fazer um teto como esse, em colocar uma iluminação como essa, colocar um som, um ar-condicionado, deixar a casa tão bela? Porque para Deus o melhor. Quer eu ficar triste, meu irmão? Eu entrar numa casa de oração e fio pendurado, cadeira quebrada, ventilador que nem um ventilador funciona, o som que parece rádio cachoeira. A mensagem é linda, mas ninguém entende nada. É ou não é verdade, meus irmãos? Estou mentindo? Palavra maravilhosa, mas seria muito mais se entendesse o que a pessoa está falando. Nós surpreendemos Jesus quando nós fazemos com zelo e com carinho, com dedicação. Foi uma labuta para a gente passar esse culto ao vivo. Foi quase um ano de perseverança. Está aqui o Edu Cavalieri, o Alex, que nós acompanhamos. E não tinha condição, porque a internet aqui não tem. Aqui é zona de risco, segundo a Vivo, né? A telefônica. E eu falei, e agora, o que nós vamos fazer? Um belo dia, eu fui fazer um noivado, e nesse noivado chegou o primo do Alex, falando, Alex, eu estou trabalhando em algo lá em São Vicente que está dando muito certo. O que é? É internet via rádio. E é justo na semana que eu estava orando para que Deus resolvesse isso. Hoje a gente transmite a internet lá da minha casa aqui para a igreja com mais de 30 megas. E temos alcançado vidas, porque nós perseveramos, porque a gente se propôs diante de Deus fazer o melhor, e Deus honra, meu irmão. Pode ser que algumas pessoas pensem, poxa, mas a igreja é tão nova ainda, com pouca estrutura, como consegue fazer tudo isso? É só se dedicar e colocar diante de Deus, que Deus abençoa, meu irmão. A pergunta que Deus nos faz nessa noite: será que eu e você nós temos surpreendido a Jesus? Ou você acha, por você estar vindo na igreja, é o máximo que você pode ver? Pastor, já estou cumprindo com o que foi obrigado para mim. Você foi chamado para produzir para o reino de Deus. Você tem a oportunidade no dia 29 de ir entregar esse cachorro quente para esses moradores de rua. É uma atitude muito pequena, mas é algo que nós podemos surpreender Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Pastor, eu já sou dizimista e ofertante fiel. Você pode surpreender Jesus também. Quando o Espírito Santo fala para você dar uma oferta na casa do Pai, quando o Senhor fala para você dar uma oferta para a clínica de recuperação, Deus quer abençoar as nossas vidas financeiro, meu irmão. Deus quer abençoar as nossas vidas, a parte financeira, mas para isso nós precisamos plantar. Não há colheita sem semeadura.
Nós precisamos, no curto espaço de tempo, termos um espaço maior para a gente congregar. Esses 3 domingos tem faltado muitos membros, a igreja tem estado cheia. Hoje, quem viu a foto aqui da escola bíblica dominical? Estava cheio, meu irmão, graças a Deus. Hoje fui o professor, para a sorte deles, né? Né, irmã Lelê? Dos adolescentes. Esses adolescentes estão uma bênção. E vai crescer, nós precisamos de um espaço maior. Sabe onde eu dei aula hoje? Onde foi, adolescentes? Na escada. A escada, e eu fiquei com a cadeira lá embaixo. E eu falei para eles, Deus vai prover uma sala para a gente. Deus vai dar um lugar maior para a gente. Só que isso precisa de dinheiro. Deus não vai trazer um empresário de fora, Deus vai levantar empresários e homens aqui de dentro, e mulheres aqui de dentro. Mas para isso nós devemos ofertar ao Senhor, semear. Deus vai dar sabedoria a pessoas para fazer novos negócios. Sabedoria para empreender e vão ser bem-sucedidos, de ter promoções, porque Deus está nessa casa de oração. Não vou falar que nem outra mão de Deus está aqui, porque a mão de Deus está na vida de todos aqueles que servem a Ele. Mas Deus tem se agraciado das nossas vidinhas. Surpreenda Jesus com os dízimos e as ofertas. Tu verás um milagre de Deus sobre a tua vida. Amém, meus queridos? Se coloquem em pé nesse instante. Versículo 28 diz assim: Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para consigo como tu deseja. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Sabe o que acontece quando nós surpreendemos a Jesus? Nós somos ricamente abençoados por Ele. Quando a gente surpreende Jesus, o milagre acontece na nossa vida. Deus tem me motivado a falar isso. Que seja uma palavra profética. Pode ser que tenha algumas pessoas que estão nos ouvindo nesse instante, que tem algum dinheiro para receber do governo. Deus está falando para você fazer um voto com Ele, que Ele vai lhe surpreender. Amém? Faça um voto com Deus. Que sejamos muito mais daquilo que o Senhor espera da gente. Que façamos sempre o melhor para o Senhor. E nós veremos o melhor de Deus sobre as nossas vidas. Feche seus olhos. Os irmãos que estão em casa, feche seus olhos também. Eterno Deus e amado Pai, eis aqui os teus filhos, que ouviram nesse instante a tua doce palavra. Eu sei que essa palavra, meu Pai, está agora falando com cada um dos teus filhos, remoendo dentro do coração e na mente também. Faça essa transformação. Que consigamos, meu Pai, ter a humildade suficiente de reconhecer onde nós estamos errando e melhorar, Senhor. Que sejamos humildes diante do Senhor para reconhecer que nós precisamos mais do Senhor. Nós precisamos fazer sempre com excelência para Ti. Nós precisamos lhe surpreender, Senhor. Nós precisamos compreender que Tu és um Deus pessoal, um Deus zeloso. Agradecer ao Senhor por ter nos escolhido e ter nos separado. Senhor, nos ensina nessa noite. E que essa palavra possa ter entrado em cada coraçãozinho e fazer morada. Senhor, será com a medida daqueles que precisam do Senhor, que necessitam de Ti. Pai, muito obrigado por tudo. É que eu te peço e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor Jesus.